agora aqui no De Bem com a Vida, cirurgia plástica no fim do ano. As cirurgias trazem inúmeras alternativas para você moldar a aparência. Há quem queira aumentar os seios, outros buscam, né, retirar gorduras localizadas, levantar o bumbum, eliminar excessos de pele ou flacidez, deixar o nariz mais harmonioso. E hoje nós recebemos o Dr. André Colaneri para tirar muitas dúvidas sobre este assunto. A gente já estava conversando aqui, né, durante o noticiário, porque a minha pergunta, né, vou fazer novamente, por que aumenta no verão? Tem alguma coisa assim no sentido, eu quero passar o Natal mais bonita? Não vai dar tempo, dá tempo. Então, a cirurgia plástica, por ser uma cirurgia eletiva, ou seja, você escolhe quando quer operar, não tem urgência, não é uma doença que precisa correr para resolver, você pode se programar para isso. Então, férias, feriados, são épocas muito procuradas para a cirurgia. Então, o paciente vê quanto tempo ele vai precisar para recuperar daquela cirurgia e vai tentar encaixar no cronograma de trabalho e da família também. Então, férias sempre aumenta muito. No verão, praticamente dobra a procura, no inverno, triplica. Né? Então, as crianças já sem férias escolares, já dá uma calma para as mulheres e daí consegue se programar. Então, no verão, tem 3 picos grandes de procura do aumento na cirurgia. Começo de dezembro, ou seja, entrou em férias. Muita gente quer operar, já que entrou em férias, para conseguir já recuperar até o Natal e conseguir em janeiro já voltar a trabalhar. Muita gente que não tem férias pega o recesso entre Natal e Ano Novo. Então, um pouco antes do Natal opera, cirurgias menores. O doutor vai trabalhar muito, né? Férias e feriados sempre muito. Né? A gente vai no contrafluxo do pessoal. É no contrafluxo, né? Exatamente. E a terceira leva é no começo de janeiro, que quem não quer perder as festas do fim de ano, né, passa o Natal, o Réveillon e começa a operar em janeiro, que tem um mês de janeiro de férias para voltar, né, já depois de fevereiro. Então, são esses 3 picos. O que diferencia um pouco da procura e do inverno, que é maior até, é porque no verão tem um aumento muito grande de cirurgias não tão grandes, ou seja, de cirurgias menores. Né? Quando você faz uma cirurgia muito grande, que usa aquela cinta, uma lipoaspiração, abdominoplastia, que você fica com aquela cinta por muito tempo, 1 mês e meio, a cinta esquenta, né? Incomoda um pouco mais. Isso. Agora, uma cirurgia de uma prótese de mama, a mulher vai usar sutiã de qualquer jeito, não é isso que vai esquentar. Não. Uma cirurgia de orelha de abano, uma cirurgia íntima, uma ginecomastia, nariz, né, orelha de abanotoplastia, muita cirurgia íntima e ginecomastia, né, que é a mama aumentada nos homens. Então, são cirurgias que você consegue voltar a trabalhar em 5 dias, 7 dias, você volta a trabalhar essas pequenas cirurgias. Então, encaixa muito fácil. Até uma prótese de mama você volta a trabalhar em 1 semana? Há pacientes que, a minoria, consegue trabalhar em 3 dias. Opera sexta, fica sexta, sábado e domingo em casa, volta a trabalhar na segunda-feira. Lógico, não pode ir dirigindo, não pode ir de ônibus, né? Alguém tem que levar, alguém tem que buscar. Esse movimento todo pode se fazer. Pode? Né? Pode. Né? Até não se deve ficar travadinho, porque dói as costas, prende toda a musculatura e dói. Então, esse movimento, anota que esse movimento não mexe aqui, porque o cotovelo está abaixo do ombro, esse mexe. Então, evitar de elevar o cotovelo acima do ombro. Agora, para ficar em casa, falando no telefone, mexendo em mídia social, e você trabalhar e ganhar dinheiro, dá na mesma, né? O movimento é o mesmo. Então, o problema não é o trabalho de escritório, lógico. Quem trabalha fazendo exercício, que precisa exercício físico, não dá. Né? Por exemplo, uma faxineira, alguém que faz trabalho manual, não daria. Agora, em escritório, não muda muita coisa. O que vai depender é muito a sensibilidade à dor e a recuperação com isso. Então, tá certo. E quais são as cirurgias mais procuradas em 2015? O que o senhor falou assim, olha, no consultório 2015 batemos assim... As cirurgias plásticas elas vêm aumentando muito, né? Homens de procura, também? Homens, todas as faixas etárias e gêneros têm aumentado, né? O homem, mulher, o mais novo e até o idoso, né? Agora, a lipoaspiração é sempre a mais procurada, né? Depois vem a prótese de mama. Esse é um ranking que dificilmente muda. A lipoaspiração, ela não é a abdominoplastia. Não. A lipoaspiração você só vai tirar a gordura. Tira a gordura. Né? Então, você pode fazer em várias partes do corpo, uma incisão muito pequena, só para introduzir a cânula, para aspirar a gordura. Então, você tira o recheio, digamos assim, que está sobrando. A abdominoplastia vai tirar o excesso de pele.
né, da flacidez que o abdômen tem. Tá. Geralmente devido à gravidez ou depois de um emagrecimento grande. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica ou que perdem por dietas 40, 50 quilos, acabam tendo uma flacidez muito grande do abdômen. E daí você vai tirar a pele. Tá. Muitas vezes você faz associação, que é a lipoabdominoplastia, que faz a lipo, na mesma cirurgia já faz abdominoplastia. Porque quando você tira o recheio, né, que é a gordura que está lá dentro, está esticando a pele precisa retrair. Só que a pele é um elástico que não é muito bom. Né? Então, se ela está machucado ou se tem que retrair muito, ele não retrai, o que leva a uma flacidez. Entendi. Né? Então, se você não tirar, fica com pelanca. Então, aí vai falar, não valeu de nada, né? Então já faz tudo de uma vez só. Doutor, a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto, que assim, as pessoas entram em cirurgia e já fazem tudo, né? É seio, o abdômen, o bumbum, tira um pouquinho das costas, né? Lombinho. É indicado? Então, tem que passar por um crivo muito grande para fazer cirurgia associada de grande porte. Né? Primeiro tem que ver a idade do paciente, a parte clínica. Tá. Né? Se o risco para aquele paciente é muito pequeno. É diferente você fazer uma cirurgia de mama, lipo e abdômen numa paciente de 40 anos e uma de 60 anos. Né? É totalmente diferente. Né? Então precisa ver a parte clínica, os fatores de risco, né? Se o coração é bom, se tem algum antecedente de pressão alta, de diabetes. Então, você precisa passar o crivo clínico e ver os exames se tem um estoque de sangue suficiente para fazer uma cirurgia de grande porte. Segundo, ver a logística de recuperação. Não adianta, eu quero fazer uma cirurgia dessa, mas eu tenho 10 dias de recuperação. Não adianta. Vai ter que ter no mínimo um mês de recuperação. Né? Em casa, com gente auxiliando pelo menos nas primeiras 2 semanas. Então, tem toda essa logística de pré, intra e pós-operatório que precisa avaliar. Né? Outra coisa, eu quero pôr prótese de mama e prótese de glúteo, dá? Eu não indico, porque você vai deitar em cima no pós-operatório de uma das duas, né? Ou você vai deitar de barriga para baixo ou de barriga para cima. Sim. Quer dizer, você está forçando uma das fazer, cirurgias, né? Então, quando você faz uma prótese de mama, separadamente, não deve dormir de barriga para baixo. Quando você faz uma prótese de glúteo, não deve dormir de barriga para cima. Por que quando vai associar pode? Não faz sentido. Né? Então, isso a gente pensa, quais são as cirurgias associadas. Então, às vezes, vale a pena dividir em 2 cirurgias, se são muitas cirurgias, visando o pós-operatório mais fácil. Por exemplo, eu quero tirar a pele do braço, que emagreceu muito, e fazer a mama e o abdômen também, e uma lipo grande. Já faz a mama junto com o braço, que é uma região parecida, e depois o abdômen com a lipo junto, que é outra região. Então, as regiões aproximadas. Facilitam, porque você não vai poder levantar no braço de uma, você não pode na outra. E aí você pensa num pós-operatório assim. Muitas vezes dá para associar, mas tem que levar em conta tudo isso. Não é tão simples assim, além dos parâmetros de segurança da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por exemplo, uma lipoaspiração, não tirar mais do que 7% do peso corporal. Né? Tem vários parâmetros que a gente precisa seguir. É muito bom o senhor ter falado sobre isso, porque às vezes a gente vê as mulheres assim, homens também, assim, tão na expectativa e numa necessidade, agora eu vou. E não se informam muito bem dentro daquilo que é lei, daquilo que é certo, daquilo que é correto. O que uma pessoa precisa saber, doutor, para falar? Porque ela chega ansiosa. Não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Como proceder diante de uma consulta? Eu acho que o que a paciente precisa saber, e não tem como não saber, é se o médico é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá. Então, vai fazer plástica, procura um cirurgião plástico especialista. Como se você quebrou a perna, você vai procurar um ortopedista, você não vai procurar outro médico. Por favor, né? Procure um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele tem todas as informações. Então, fora isso, o paciente não precisa saber nada. Ele não tem obrigação de saber nada. Tá. Ele chega, vai bater um papo, o médico sim tenha toda a obrigação de saber os limites, quando pode, quando não pode, os riscos, e tem que passar tudo isso para o paciente. Então, na consulta, faz parte avaliar, explicar a cirurgia, mas faz parte falar também das complicações que podem ter e faz parte também explicar como é o pós-operatório e a logística que precisa. Eu quero fazer uma cirurgia que é mama, lipo e abdômen, tenho 3 dias de... Não dá para fazer, desculpa, eu não vou fazer. Tem 3 dias de descanso? Ou menos de 15 dias, não dá. Você não tem como fazer uma cirurgia dessa com segurança e recuperar. Então, isso tem que ser imposto pelo médico. O paciente pode ter toda a vontade dele, mas querer, nesse caso, não é poder. Você precisa pensar primeiro na segurança.
Então, se você não tiver aquela segurança para fazer uma cirurgia, o médico deve falar, não dá, vamos pensar para depois, se programa ou quebra a cirurgia em duas. Tudo isso é importante, mas o paciente não precisa saber, o médico sim. E na consulta eles vão conversar e o médico vai explicar para o paciente que vai passar a saber a partir dali. E passar essa confiança também, né? Precisa... Porque as pessoas às vezes chegam muito ansiosas, né? Mas faz parte a ansiedade e o medo, né? Tudo que a gente desconhece em uma cirurgia, quem não fez, geralmente tem medo. Por isso que tem gente que fala que cirurgia plástica vicia. Não é que vicia, é que você passa por um processo de amadurecimento, faz a cirurgia, depois você perde aquele medo porque você viu, que é mais seguro, né? Que nem a primeira cesárea. Toda mulher tem muito mais medo da primeira cesárea do que a segunda, do que a terceira, porque é o desconhecido, né? Então faz parte esse amadurecimento e depois a confiança vai aumentando. E falando em cesárea, vou falar das grávidas, né? Que fizeram aumento de mama, fizeram a abdominoplastia antes de engravidar e agora engravidaram. Como é que fica? A mama, quando tem prótese, ela segue como se fosse uma mama normal, digamos assim. Amamenta, não tem alteração nenhuma nisso. Quando você vai engravidar, vai amamentar, a mama vai aumentar e vai diminuir, ela vai ceder, ela vai cair. Tá. Como antes da prótese também, aumenta e diminui e cai do mesmo jeito. Agora, há algumas técnicas que cedem mais. Por exemplo, quando a prótese está abaixo da glândula, ela vai ceder mais porque não tem nenhuma estrutura que dá um suporte para a prótese, né? Então, o peso da prótese vai se somar ao peso da mama aumentada, já com leite, e vai cair mais do que cairia aquela prótese que está embaixo do músculo que tem o suporte. Mas cair, todas vão cair. O quanto vai cair? O quanto aumentar, diminuir, ceder, porque o que faz aumentar, o que faz ceder é a retração de pele que não acontece totalmente, que nem eu falei da abdominoplastia no começo, né, de tirando da lipoaspiração. A pele é um elástico que não é um elástico bom, então ela estica. E ela precisa voltar, só que ela não volta tudo. Então, tem pacientes que têm mama muito pequena, que aumenta muito pouco a mama, cede menos, tem uma flacidez menor. Pacientes que têm mamas grandes, né, cedem muito mais, né, pelo peso, por ir, por voltar. Então, tem todos esses fatores, mas ceder sempre vai ceder, não tem jeito. Lei da gravidade é para todo mundo. Mesmo para você que já tenha feito a cirurgia, a lei da gravidade, ela continua. Continua. Então, é indicado, doutor, fazer depois de uma gestação? Ou faz antes, depois faz de novo? Não, a prótese de mama não vejo assim, porque as mulheres hoje elas estão engravidando muito mais tarde, né, perto dos 30 anos. E a prótese de mama tem uma coisa de feminilidade, de segurança, de autoestima. Então a menina não precisa ficar dos 16 anos, que todas as meninas cresceram e têm mama e começa a namorar, ela fica acanhada, com medo, às vezes anda recurvada, não põe um biquíni, né, Coloca até 2 sutiãs. Exatamente, a autoestima diminui até os 30 anos se sentindo mal. Ela pode melhorar a autoestima, se sentir bem e depois de engravidar, se ceder, pode fazer uma segunda cirurgia para corrigir. Né? Não vejo por assim. Agora, a abdominoplastia, dificilmente você vai fazer uma abdominoplastia, tirar a pele antes de ter filho, porque você não vai ter excesso de pele. Então, essa sim, a gente tenta segurar mais. Tem uma flacidez, até daria para fazer, mas está pensando em engravidar agora? Tá bom, então engravida primeiro, porque não dá para você refazer uma abdominoplastia como a gente faz da primeira vez. Como tirar muita pele, dificilmente você consegue refazer ela do mesmo jeito, tirando tanta pele outra vez. Exceção, paciente que fez cirurgia bariátrica, emagreceu 50 quilos, entra que nem a outra, né? Então você vai ficar 10, 15 anos se sentindo mal, com pelanca, até atrapalhando a higiene. Não, você faz abdominoplastia e depois de engravidada, aí você faz uma segunda cirurgia para consertar o que a gravidez levou. O mais importante de tudo isso não é pensar o que fez antes, pensar depois, é fazer a gravidez, a não atrapalhar muito a cirurgia e não comprometer muito o corpo. Ou seja, engordar uns 8 quilos é uma boa, porque quem engordou 8 quilos na gravidez está engordando praticamente a criança, o líquido amniótico, a placenta, um pouquinho de inchaço. Então, a hora que teve o filho, já volta muito rápido e a pele não machucou tanto. Agora engorda 15 quilos, engorda 20 quilos. Você tem aí 8 quilos, 10 quilos que não precisava ter, machucando a pele, esticando a pele, e daí, logicamente, o comprometimento vai ser muito maior. A pele é que nem uma bexiga, né? Você começa a esticar a barriga, vai esticando, esticando. Tem uma hora que você faz assim, ó, ela estoura. A estria é o rompimento das fibras elásticas da pele. Então, quanto mais esticada tem a pele, mais próxima de ter uma flacidez grande e o rompimento das fibras elásticas, que são as estrias.
né? E quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, depende de cada paciente. Então, se você engordar na gravidez em torno de 8 quilos, é mais difícil que você chegue a estourar. Aí você pega, murcha a bexiga, ela volta, a flacidez é menor. Não estourou tudo, não sobrou tudo. Uma mãezinha que acabou de ter neném e já programou assim, não, depois dessa gestação eu vou. Quanto tempo após uma gestação é indicado para uma Eu sempre mãezinha? sugiro depois de 6 meses, né? Por quê? Primeiro para amamentar a criança, né? Porque o amamentar não é só dar o leite, né? Pegar no colo, é o carinho, é estar junto, toda hora vai pegar a criança do berço. Então você está fazendo um exercício né? que não deve ser feito. Segundo, o paciente provavelmente está acima do peso, né? Dificilmente um paciente em 2 meses volta ao peso de antes da gravidez, exceto esses casos de que engordaram 8 quilos, porque já no parto praticamente... Já perdeu tudo, só fica com inchaço, exatamente, né? Daí em 2, 3 meses o inchaço já vai embora, né? Então, eu sugiro 6 meses, voltar ao peso anterior, né? Fazer exercício, fortalecer a musculatura, voltar ao peso anterior e na logística pós-operatória, ver se ainda está amamentando, até quando quer amamentar, né? Porque hoje a indicação é até mais do que 6 meses, e ver a logística em casa também, como é da recuperação. Porque tem algumas cirurgias que você não faz tanta força, tem outras cirurgias que você faz, por exemplo, a cirurgia de abdômen, toda hora você está levantando, está pegando a criança no colo, está forçando. Agora fazer uma orelha de abano, um nariz, uma rinoplastia, não vai mudar nada disso, né? Só cuidado com a criança para não bater, né? Só cuidado. O senhor também falou do caso de meninas de 16 anos, né, com uma baixa imagem, por falta de seios. Qual a idade indicada para pôr e até para tirar nessa fase? A gente não costuma operar estruturas em crescimento rápido, né? Então, a mama, por exemplo, ela cresce muito na puberdade. Tá. Né? Hoje em dia, as meninas estão menstruando muito cedo, em torno de 11 anos, então já chega com 15 anos, já tem corpo de mulher. Qual é a diferença da menina hoje de 15 anos para a mulher de 20 anos? A cabeça. Porque o corpo praticamente é o mesmo, né? Ela já cresceu, já desenvolveu. Não vai crescer mais, ele já Aí você tem que ver quanto tempo ela já menstruou, né? Que ela já amadureceu, a mãe também, né? O tamanho da mãe, o porte físico, né? Às vezes a menina já está muito mais encorpada e maior do que a mãe. Então, essa daí não deve crescer muito mais. Então, ela já está desenvolvida. Aí precisa conversar muito da parte psicológica da paciente, né? Porque a adolescente é sempre sonhadora para saber se tem a cabeça boa para passar o processo pós-operatório, fazer as coisas certas, porque o adolescente tem aquela comigo, nada acontece, né? Então, às vezes, eles são eternos. Não segue, exatamente, não segue as orientações. Precisa ter o apoio dos pais, os pais estarem em consulta, inclusive, né? Acompanhando o processo para você fazer uma cirurgia dessa. Né? Agora, a maioria que se opera não é nessa fase tão jovem, opera depois dos 20 anos. 20 anos? Não, depois, né? Porque está trabalhando, consegue pagar a própria cirurgia, está mais estável, né? Amadureceu mais a ideia, né? Então, menos mães permitem que um adolescente opere, né? Já está na faculdade ou está trabalhando, é uma fase de vida um pouco mais estável do que a adolescência. Né? Então, tá certo. Bom, olha que papo bom. Eu não sei você, mas é um assunto bem legal, né? Toda mulher adora. Eu estava falando para o doutor aqui que na listinha de pedido das mulheres, assim, número 1 é sempre um reparo, né? Seja ele no rosto, seja ele no corpo, é um assunto muito bom. E nós falamos sobre cirurgia plástica no fim do ano, aqui hoje com o doutor André Colaneri, ele que é cirurgião plástico, tirando todas as dúvidas para você.